aqui é a Mai, do Codando com Mai, e no vídeo de hoje é a parte 2 do nosso projeto de teste técnico para a vaga de julho. No vídeo de hoje, então, nós vamos fazer a integração do front-end com o nosso back-end e o banco de dados. Vamos usar, então, o nosso back-end em Java e o banco de dados vai ser o MongoDB Atlas. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no canal, sai vídeo toda semana sobre a TI. Essa nossa playlist tem a parte 1, se você não assistiu, tá aqui na playlist, onde eu monto o front-end em Angular. A primeira coisa que eu fiz para iniciar esse nosso projeto foi dar um git clone do repositório que a gente fez na última aula, né, tá aqui, to do Angular. Tá no meu GitHub, o link vai estar aqui na descrição e eu expliquei como fazer essa front-end no outro vídeo. Mas então eu dei um git clone nele e tá aqui. Fiz isso pra gente já deixar aqui, que a gente vai ter que rodar, né, o nosso front-end. E agora vamos realmente criar a nossa aplicação. Nós vamos criar ela pelo Spring Initializer de novo. Então vamos lá, é aqui no Maven, Java. A versão já vem essa, então pode deixar ela mesmo. E aqui a gente vai começar a configurar realmente o nosso projeto. Aqui no nome, eu vou colocar o meu nome. Aqui já é o nome que você quer dar para o seu projeto. No caso, eu vou colocar... Aqui é o back-end da to-do list. Ok, vai ficar isso mesmo. Aqui na descrição, back-end da to-do list em Angular. Tá, o packing vai ser o jar mesmo. A versão do Java que eu estou utilizando é a 17. E agora as dependências. A gente vai usar 3 dependências para fazer esse projeto. Vai ser o Spring Web, que é para criar requisições REST, tá vendo? Então, já que a gente vai fazer uma API, a gente precisa usar ele. Nós vamos usar também o Longbook, que é pra gente não ter que escrever todos aqueles códigos em Java, né? Ele faz com que a gente não precisa colocar os getters, setters, ele mesmo já faz isso automático. E também nós vamos usar o... Nós vamos usar esse aqui, ó, Spring Data MongoDB, porque vai ser com o MongoDB que nós vamos fazer o nosso banco de dados, então a gente coloca essa dependência aqui, Generate. Escolhe onde vocês vão colocar, eu vou deixar mesmo no meu desktop. E aí ele fez o download pra gente. Fez aqui, o arquivo zip, é só extrair. E pronto, tá aqui os nossos 2 projetos que nós vamos usar. E agora vamos configurar o nosso banco de dados. Nós vamos aqui configurar o nosso banco de dados. Se vocês não têm uma conta aqui no MongoDB Atlas, é só criar. É bem fácil. Mas se tiver alguma dificuldade, tem vários tutoriais no YouTube ensinando como que cria uma conta aqui. Mas nós vamos então criar um cluster. Então aqui, build a cluster. Aqui no caso a gente vai usar o gratuito. Então clica aqui, free. Deixa isso aqui marcado dessa forma mesmo. E create deployment. Então já criamos aqui o cluster, né? Vamos abrir aqui em drivers. Você vai selecionar Java. Aqui é a versão, né, mais antiga que tem. Então, mais nova que tem. 5.1 aqui no caso. Isso aqui, essa configuração aqui, vocês podem já copiar ela, mas depois a gente pega de novo. Mas enfim. Vamos dar aqui Done. E aqui adicionar Data. Create Database. Clica aqui em Start. E aqui a gente vai montar. Aqui a gente vai pôr o nome To-Do DB. E aqui eu vou pôr os To-Dos. Aqui vai mostrar um exemplo de como que tem que ser, né? Pra montar, tem que colocar aqui o name, como é que você quer. Não, mas no caso a gente vai montar da To-Do List. E Create Database. E aí pronto, ele tá aqui, é esse de baixo. Tá aqui criado. Claro, vai estar vazio agora, porque a gente ainda não configurou, né? Mas tá aqui, vazio. Esse aqui é só um exemplo que já vem. Pode até clicar aqui pra deletar ele. E pronto.
Então vamos lá criar nosso back-end. Vamos abrir aqui, essa aqui é a To-Do em Angular, né, do front-end. Vamos abrir ela aqui com o code e vamos deixar ela aqui aberta. Como eu fiz o clone, a gente tem que abrir o terminal aqui e dar um npm i para instalar as dependências que estavam nela, né, para fazer ela funcionar. A gente vai instalando as coisas, vai fazendo as configurações. Então vamos deixar aqui ela fazer esse download. Deixa ela aqui. Enquanto isso, vamos abrir o nosso back-end. O back-end eu vou fazer ele no IntelliJ, mas vocês podem fazer na ideia que vocês quiserem. Aí clica aqui, Open, vou abrir um novo aqui, Desktop, tá aqui, back-end, To-Do list, nessa janela mesmo que eu vou abrir. Yes. E pronto, essa é a configuração que já vem do nosso projeto, né, quando o Spring cria. Nós vamos mexer no Source e aqui no Main. Se vocês abrirem aqui, já tem aqui nosso primeiro código, né, que já vem do Spring. E aqui no Resources também tem algumas coisas que a gente vai mexer aqui na Application Properties. Mas a gente vai mexendo aos poucos e eu vou explicando qual pasta certinho que a gente vai estar mexendo no momento. Então vamos começar agora a montar o nosso projeto. O projeto do To-Do que a gente montou, né, a nossa lista de tarefas no último vídeo foi esse. Então a gente consegue colocar aqui, por exemplo, estudar. E aí a gente consegue colocar que foi concluído e também excluir. Então foi essa a lista de tarefas que a gente fez, né? E ele tá para salvar no local storage. Olha, pode atualizar que continua aqui. E agora a gente vai implementar então para ir para o banco de dados. Aqui no nosso projeto do back-end, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser criar o nosso model. Aqui na nossa pasta principal, criar um novo package chamado model. Uma Java Class, no caso eu vou chamar de To-Do. Então pronto, criou aqui nossa classe. Então as primeiras coisas que a gente vai fazer vai ser colocar algumas anotações. A gente vai usar o longbook, lembrando disso, então vamos lá, colocar primeiro aqui o @data, que é o do longbook, pra gente não precisar colocar os getters e setters. E aí aqui embaixo a gente vai colocar o @document, esse aqui, que é do Spring com o Mongo, tá vendo? Que é para dizer que o que vai estar aqui embaixo vai ter a conexão com o MongoDB. Então a gente já está informando isso aqui com as anotações. Agora então vamos começar o que a gente quer colocar, né? O que vai ter que subir para o nosso banco de dados. Então é só a gente pensar. No nosso projeto do Angular a gente colocou o quê? Um ID, a tarefa em si, e se ela foi completa ou não. Então aqui a gente vai colocar, informar de novo essas opções, né, que a gente criou. Então vamos lá, aqui vai ser @id e agora sim colocar o private. Aqui a gente vai colocar que o nosso ID vai ser uma string, porque o MongoDB só fornece IDs em string. Então a gente vai ter que fazer essa alteração também depois lá no nosso front-end. Agora a nossa task, né, nossa tarefa, e private e boolean, que é o nosso completed, né, para falar se foi concluída a nossa tarefa ou não. Agora, por a gente ter usado esse @data aqui do longbook, a gente não precisa estar aqui escrevendo os getters e setters, porque eles já vão ser gerados automaticamente. Agora então vamos criar o nosso repository aqui na pasta principal. Um novo package, repository. E agora dentro dele a gente vai vir aqui em Java Class, mas dessa vez a gente vai criar uma interface aqui, ó, interface chamada To-Do Repository. Aqui dentro nós vamos colocar uma interface já pronta do Spring, porque aí ele já vai trazer vários métodos como save, o delete by ID, já tudo integrado nele. Então vamos lá, extends Mongo, opa, escrevi errado, Mongo
Mongo Repository, esse aqui, ó. Agora a gente vai colocar aqui isso, to do, string. Aqui a gente tem que importar. No caso aqui eu não importei, import class. Pronto. Assim que vai ficar montado o nosso repository, que aí já vai estar trazendo, então, esses métodos aqui do Mongo Repository, né? Que é do, aqui, se vocês verem, tá aqui, Spring Framework, já com MongoDB. Agora vamos montar, então, o nosso controller. Vamos criar um novo package, controller. Nosso Java class, to-do, maiúsculo, né? To-do, controller. E aqui que nós vamos colocar, né, as nossas requisições, o nosso método HTTP. A primeira coisa que a gente tem que fazer, então, é colocar algumas anotações. A gente vai colocar primeiro a request controller, REST controller, na verdade, né, REST controller, que é para informar aqui embaixo, né, nessa nosso código abaixo vai ter requisições REST. O outro que nós vamos colocar é esse request mapping, que é pra gente não ter que colocar toda hora a nossa URL, ele já vai colocar o nosso path, né, o nosso caminho de uma forma mais dinâmica, para não ficar dando esse trabalho. Então, aspas dupla, to-dos, API. Vai ser esse o nosso path, né, usado em todos aqui para baixo. E aqui ficou faltando uma anotação, que vai ser a esse aqui, ó, cross origin. Essa aqui já é para fazer essa implementação com o Angular. É assim que ele funciona. Aqui na frente a gente só tem que colocar aquele HTTP que sempre abre essa porta aqui do localhost, ó. A gente vai colocar, vocês colocam de vocês, se não tiver aberto nessa 4200, normalmente é nela que abre. Agora, se não for nela, você coloca a de vocês, né? Então vamos lá. É igual. A gente abre aqui, abre aspas, origins, e aqui aspas dupla, e vamos colocar aqui o nosso HTTP, esse aqui que a gente acabou de copiar de lá. Ok, aqui a gente não vai colocar essa nossa barrinha aqui, porque a gente já pôs aqui em cima, então não tem porque a gente colocar aqui embaixo novamente. Ok, agora vamos construir realmente os nossos métodos. Primeira coisa que a gente vai colocar vai ser aqui embaixo, private final, ou seja, que vai usar até o final do nosso código, vai ser esse, to-do repository, esse aqui, repository. E aí, não tem vírgula, né? Vai dar esse erro, é só vocês colocarem o mouse em cima e adicionar os parâmetros aqui. Já constrói sozinho, né, pra gente usar aquele nosso to-do repository que a gente acabou de criar aqui, aquela interface, né. E agora vamos realmente começar. Vamos começar primeiro com o nosso método get, que é o que a gente começa normalmente, né. Get mapping. Agora, como a gente já colocou aqui em cima o request mapping, a gente não precisa colocar aqui embaixo aquela parte da URL, né. Então aqui a gente pode só começar mesmo. Public. Vai ser uma lista, né, porque são vários itens, então list. Qual lista? O to-do, get all, ou seja, para pegar todos os itens que tiverem lá, né, disponíveis. Get all, tem que abrir aqui. E agora sim, nós vamos colocar o que ele vai retornar pra gente. Ele vai dar um return repository .find all, que é para achar todos. Então pronto, esse é o método get que a gente tem que montar. Agora vamos pro método post, @postmapping. Mais uma vez não precisa colocar lá a nossa URL e vai ser public to do. Agora é para criar, né? Então create com base em que? No request body, ou seja, no corpo de requisição, que é o que a pessoa tiver escrito, né? Tiver lá para mandar para nossa banco de dados. Vai ser o to do. Abre aqui chaves e vamos colocar o que a gente vai querer, né? Return to do. É retorno de repository, né? Repository, a gente tá usando esse método repository. Vai fazer o quê? Vai dar um save.
onde? To do. Esse aqui. E aí está criado o nosso método post. Agora falta o nosso delete, né? Delete mapping. Deixa eu abaixar, não abaixa mais do que isso. Então vamos lá. Public. No caso aqui vai ser void, porque é só uma ação, né? Ele vai só apagar uma coisa, então não tem nada que escrever aqui. Então é void. Ele vai fazer o que? Delete, de acordo com o path variable. Deixa eu colocar aqui. Path variable. Então, esse aqui, por ser o de delete, a gente tem que especificar aqui qual que vai ser o ID que vai ser deletado, né? Então vamos lá, coloca parênteses, aspas dupla, e aí você vai colocar a barra, abre chaves, e dentro dele você coloca ID. Pronto, e agora já sabe que quando você colocar o ID correspondente que vai apagar, né? Então aqui, de acordo com o path variable, ou seja, com a variação do ID que vai estar em cima, do que? É uma string, igual a gente colocou lá no nosso model, do ID. Agora aqui, abre chaves de novo, e vamos lá. O que ele vai fazer, então, depois? Repository, ponto, delete, no caso aqui é delete by ID, né? E aqui dentro o ID correspondente. Aqui tá montado o nosso delete. Agora falta o nosso último, que é o método put. Por mais que no nosso front-end nós não colocamos a opção de alterar a nossa tarefa, ela ainda sofre uma alteração, que é aqui quando marca quando ela tá completa ou não. Então a gente precisa colocar esse método put aqui. Então vamos lá. Put mapping. Aqui, mais uma vez, tem que ser pela ID, né? Porque vai alterar um específico. Então é a mesma coisa desse aqui de cima. Eu vou até colar aqui. Pronto. E vamos lá. Todos começam igual, né? Então aqui, public, to do. Aí aqui vai mudar para update. Update. Vai ser de acordo com o quê? Com a path variable, que é uma string, que é o ID, vírgula. Aqui vai ser de acordo com o que vai fazer essa alteração? Com o request body, né? Que o que a pessoa tiver escrito no corpo de requisição. Ok. Que vai ser o que? O to do. Tá. Agora aqui fora, vamos abrir as chaves e vamos colocar o que ele vai fazer quando ele receber, né? Tiver indo fazer essa modificação. Ok. Ele vai fazer aqui to do .set ID. Aqui dentro, ID. Aí, return o que? O repository .save to do. Ponto e vírgula, importante. Aqui nessa linha, garante que vai estar salvando no ID certo, né? Que vai ser nesse ID que a gente colocou aqui em cima. E aqui embaixo é para salvar a alteração que foi feita mesmo. Agora que a gente terminou de fazer aqui essa nossa parte do controller, nós vamos aqui no Resources, Application Properties. E aqui nós vamos colocar, vocês podem ir lá no banco de dados de vocês. Se vocês derem 2 cliques aqui em Clusters para voltar, né, vai ter essa tela. Clica aqui em Connect, Drivers, e aqui embaixo tem toda essa URL aqui, que é falando de onde é seu cluster, o seu nome de usuário, aqui a senha que você teve que criar lá no início. E aqui na frente você vai colocar ainda qual que é a sua database certinha, mas aí vocês copiam esse código. E vamos lá montar aqui. Aqui nós vamos colocar spring.data.mongodb.uri. Igual, cola aquele caminho todo. Aqui, vocês vão colocar aquele password que tava lá, que vocês tiveram que criar, né? Aqui na frente, antes dessa interrogação, vocês vão colocar um nome que vocês colocaram no seu database. Aqui, no caso, esse aqui, olha. Clicou aqui. No caso, não é esse. Clicou aqui em Collection.
esse nome aqui, ó, to-do underline db, que no meu caso é esse, né? O de vocês, se vocês não colocaram esse nome, é lá que vocês vão pegar qual nome que vocês colocaram. Então, pronto, aqui tá montado certinho o nosso URL. Antes da gente ir pro nosso front-end, vamos só rodar aqui pra gente ver se tá funcionando. Então, vocês vão vir aqui no que já vem, né? No nosso código que já vem montado. E é só clicar aqui pra dar o run. Vamos esperar que vai ser construído. Aparece aqui bonitinho que a gente tá usando o Spring e começa a fazer as construções aqui dele, né? E fala aqui que foi startado, no caso aqui, olha, na porta 8080. Então, vamos lá. Aqui a gente vai colocar o localhost, que vai abrir o mesmo. Vamos só substituir aqui por 8080. E aí, aqui na frente, vocês vão colocar o barra to-dos, que foi o que a gente criou, barra API. E na hora que vocês rodarem, vai estar aqui a rede vazio, né? Que a gente ainda não colocou nada, mas quer dizer que tá funcionando. Funcionando aqui bonitinho. Pronto, agora vamos configurar o nosso front-end. Agora vamos aqui para o nosso front-end. Nós vamos trabalhar aqui na pasta Source, na pasta App. Vamos criar aqui um novo arquivo chamado todo.service.ts. Aqui que a gente vai colocar a mesma conexão com o back-end da parte do Angular. Primeira coisa é uma anotação. Que é, vai ser essa aqui, injectable. Aí aqui na frente a gente tem que colocar ainda algumas informações, que vai ser aqui, esse provide in, aspas simples, root. Aqui a gente está declarando que esse serviço vai ser injetável em toda a aplicação. Ponto e vírgula. Vem pro próximo. Agora a gente vai colocar aqui export class to-do service. Abre chaves e vamos começar a realmente construir aqui o nosso código de conexão. A primeira coisa que a gente tem que pôr aqui é onde que vai funcionar isso, né? Ou seja, qual que é a URL da nossa API que a gente criou. Então vamos lá, aqui a gente vai colocar como private base URL, que vai ser igual, aí aspas simples, a gente vai colocar aquela URL aqui, essa. Então é só colocar ela aqui, desse jeito. Aí agora sim, ponto e vírgula. E aqui embaixo nós vamos começar a colocar, né, o que a gente vai querer, quais são as partes que precisam fazer essas conexões. Então, vamos fazer aqui primeiro um constructor private http http client. Então aqui a gente está criando o nosso http client. O que ele tá falando? Que falta a gente usar ele aqui embaixo e tudo mais, então vamos continuar. Então aqui nós vamos começar realmente a construir o nosso get, o nosso post, dessa vez aqui fazendo a conexão, né, dos dois. Então vamos lá, get tasks, tá certo? Abre parênteses, 2 pontos. Observable, abre aqui pra gente, to do item. Opa, esse aqui. E fecha aqui. Agora abre chaves e vamos colocar o que é pra ele fazer, né? Return this.http.get abre aqui de novo, to do item, igual tava em cima, to do item, faltou isso aqui, fecha aqui de novo, this.base URL. Tá, agora vamos lá explicar o que a gente tá fazendo. É um método get, como a gente tinha feito anteriormente, né? E dessa vez fazendo a conexão entre os dois. E o que é pra fazer? Ele vai pegar aqui o to-do item, né?
E vai retornar pra gente o quê? No HTTP que a gente colocou nessa base URL aqui, o ToDoItem que foi escrito no nosso front-end. Aqui tá dando esse erro aqui, mas é só porque eu esqueci de colocar aqui as chaves. Ok. Agora vamos pro nosso método que é o post, mas aqui a gente tinha criado no front-end como método add, né, de adicionar. Então, add task. Aqui nós vamos colocar o que ele vai receber. Ela vai receber, no caso, a task, dois pontos, to do item. Aí aqui na frente de novo, dois pontos, o que ele vai fazer? Observable, o que? Aqui é maiúsculo, aqui tá minúsculo, é maiúsculo, assim, esse aqui. Pronto, esse aqui. Então, observable, to do item de novo, fecha isso e abre as chaves. Então aqui vamos escrever return this, mesma coisa do de cima, ponto http, que é para onde ele tem que retornar quando fizer o método post, que é para onde tem que salvar, né? O to do item, e agora aqui de novo o base URL, this base URL, tá igual de cima. Return, o que eu fiz de errado? To do item, base URL. Ah, tá, não coloquei aqui essa parte. Task. É para informar o que ele vai retornar, né? É a task. Agora a gente vai fazer o delete task. Delete task. Então vamos lá, vai ser por ID, né? O ID é de qual tipo? É uma string. Delete task, tá certo. Dois pontos. Observable de novo. Só que dessa vez vai ser void, porque ele é só um delete, né? Ele não tem que fazer mais nada além disso. Aqui. E vamos escrever o que a gente... Não, tá certo. Pensei que tinha dado um erro, não. Então aqui a gente vai escrever o que a gente vai querer. Ele vai dar um return, ou seja, quando clicar o botão delete, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer isso aqui. This, mesma coisa, http, só que aqui na frente vai estar ponto delete, void de novo, e a parte de cima vai ficar, aqui dessa vez vocês vão colocar o crase, cifrão, chaves, e aí sim você vai colocar o this.base URL e o ID, aqui de novo, isso aqui, abre chaves, ID. E ficou faltando o nosso update, ou o nosso método put. Eu vou copiar esse daqui de cima e vou colar aqui embaixo, porque ele vai ser muito igual, a gente vai fazer algumas alterações só. Primeira coisa, deixa eu apagar esse espaço aqui, que ficou terrível, né? Ele tem que ficar bonitinho, não tá ficando, pronto, ficar juntinho com os outros. Então aqui vai ser o update, aqui não vai ser pelo string, né, pelo ID, vai ser o to do task, dois pontos, to do item, que vai fazer a alteração nele, né. Aqui vai ser o to do item de novo, return http, aqui vai ser o update, base URL, aqui na frente, aqui primeiro falta mudar para to do, aqui não é update, o método que tá lá no na nossa API é o put, né, e aqui na frente nós vamos colocar task.id, e aqui antes de terminar a crase, vocês vão colocar, na verdade, depois da crase, uma vírgula e o task de novo. E vai ficar assim o nosso to-do server. E vamos agora para nossa configuração que nós temos que fazer aqui no Component TS. Vamos começar a fazer a nossa modificação aqui no nosso App Component TS. No TS. Ok, vamos fazendo as modificações linha por linha. Primeira coisa é que no export a gente tem que fazer a modificação aqui que não é mais number,
é string por causa do MongoDB. E vamos colocar ela como obrigatória. Vai estourar erro lá embaixo que a gente tinha colocado para setar os IDs, mas a gente chega lá, vamos aos poucos. Próxima coisa, é aqui no component a gente tem que adicionar o standalone. Standalone como true. Isso aqui é para falar que não é um módulo, é só uma das coisas que tem que fazer mesmo, não pode não fazer. Isso aqui é essencial para funcionar essa nossa integração da API com o do back-end com o nosso front-end. Ok, então aqui embaixo nós vamos colocar um implement do onInit. Opa, tem espaço, né? onInit. E vamos lá continuar. Aqui, essa parte aqui vai ficar igual. Vamos mudar aqui, né? Porque aqui tá para salvar no local storage, a gente tem que colocar agora para salvar no nosso banco de dados. Aqui então no ng onInit, que tá salvando no local storage, a gente vai tirar e vai colocar ele para fazer então essa busca, né? E salvar no nosso banco de dados. Então vamos começar com this.todo service. Tá certo? Sim, ele só não tá importando o nosso to-do service, né? Não tá importando aqui. Eu acho que vou ter que importar a mão ele aqui, mas vamos continuar aqui. To-do service, vamos terminar essa lista. .get tasks. Get tasks. Abre aqui. Subscribe tasks. Sim. This.todo list tasks, tá certo. Esse erro que tá dando aqui é porque eu me esqueci de colocar aqui o constructor dele. Então, constructor private todo service, dois pontos, todo mais todo service aqui. E eu ia me esquecer disso aqui. Prontinho. Aí agora parou de dar o erro. A gente tem que fazer o constructor para ele reconhecer esse nosso to-do service aqui. Então vamos continuar. Agora vamos começar aqui com as nossas funções que a gente tinha criado, né, dos botões. Então agora a gente tem que implementar as modificações que a gente fez aqui. Vamos começar tirando esse ID date now, que não vai existir, ele não vai mais criar um ID pra gente, então pode apagar. Esse nosso if aqui, ele vai ficar igual, exceto essa constante aqui, que nós vamos colocar para task. Ok, então nosso if fica assim mesmo. E agora nós vamos acrescentar aqui embaixo uma linha, que não tinha aqui. This.todo service .add task, né? A gente aqui tá adicionando a task, que vai ser qual? A task, né? Que foi essa constante que a gente acabou de criar aqui em cima. Ponto subscribe, já até apareceu aqui a opção. Que vai fazer o quê? Vai fazer um created. Aqui dentro uma Iron Function. E agora vai englobar essa parte aqui de baixo. Então agora que a gente colocou essa Iron Function, vamos dar um Ctrl X aqui. E aqui dentro, né, depois da Iron Function, a gente abre aqui e vamos colar essa parte. Aqui a gente só vai mudar para created. E prontinho. Criamos então a nossa função do adicionar task, já está toda certa, toda configurada para salvar lá no nosso banco de dados. E essa parte aqui a gente tira, né? Tá escrito aqui local storage, é só tirar. Nosso toggle completed, nós vamos mudar ele todo, então pode apagar essa parte de baixo.
Aqui, você tira esse void, não vai mais precisar ter ele aqui. E vamos realmente fazer aqui como que vai funcionar quando a gente clicar no complete, fazer aquele risquinho e tudo, essas funcionalidades. E mandar para o nosso banco de dados para mudar. Vocês lembram que a gente colocou aquele completed booleano? Então, ele vai fazer essa alteração. Então, vamos lá. Const task é igual this.toDoList, que vai ser por o quê? Pelo index, né? Que vai confirmar se fez ou não fez. Então, task.completed é igual a task.completed. Desse jeito. Agora, this.toDoService update task, né? Que quando fizer, né, marcar ali se tá completo ou não, tem que dar um update. A gente tá criando essa parte aqui do que? Da task. E se tiver alterado, vai fazer um subscribe update subscribe updated. E aqui, se nós vamos abrir uma Iron Function de novo. Pronto. This.toDoList com o que? Com aqui, com o index igual updated. Ponto e vírgula. Prontinho. Então, aqui tá o nosso toggle complete já feito. Agora ficou faltando o nosso delete. Então, aqui o ID não vai ser mais number, né? A gente mudou pra string. Não precisa mais desse void aqui. Apaga ele. E aqui a gente vai mudar basicamente tudo. Basicamente tudo. Na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou escrevendo aqui em cima, porque eu acho que a gente vai reaproveitar uma linha. Mas vamos ver quando a gente chegar lá. Vamos começar então. Aqui a primeira coisa que a gente tem que fazer é um this.toDoService.deleteTask com o que? Com ID, né? Então aqui na frente, ponto subscribe duas vezes assim, porque aqui na frente nós vamos colocar uma Iron Function. Uma Iron Function aqui, então abre, e agora nós vamos colocar. Por que eu deixei essa parte aqui de baixo? Porque essa linha aqui, ó, nós vamos usar ela aqui em cima. Apaga essa parte aqui. Opa, apaguei um a mais. Pronto. E pronto. Tá aqui o nosso delete. Aqui no nosso delete ficou faltando uma única alteração que eu esqueci de fazer. Eu pensei que tava totalmente igual, mas aí eu fui reler aqui. E aqui a gente tem que colocar pra task, né? Não é mais item ID, é a task ID. Então pronto, agora sim, Ctrl S, tá tudo certinho aqui. E vamos lá continuar nossa aplicação. Agora que a gente acabou aqui o nosso componente TS, a gente vai vir aqui no config TS e a gente vai, aqui tá vendo, tá provide hosts, falta a gente colocar do HTTP. Então aqui, vírgula, provide, nem vai aparecer aqui ainda, tá, provide HTTP client, esse primeiro, porque a gente usou ele lá, então a gente tem que chamar ele aqui. HTTP client, e aqui falta colocar aspas não, o parênteses. E aí já puxou ele aqui em cima, aqui, né? Não importa. Ctrl S. Agora então que a gente já fez aqui, vamos rodar nossa aplicação pra gente ver. Vou abrir aqui o meu terminal e vou dar um npm run start. Vamos ver. Deu um erro, vamos ver aqui. App component HTML. Ah, sim, foi aqui no clique. A gente esqueceu de alterar aqui no clique. Aqui no botão, ó. Aqui, antes disso, a gente tem que acrescentar um ng. Deixa eu dar um espaço aqui. ng if. Vai ser ng if igual. Aí, aspas duplas. Ah, já apareceu. To do item
né? O que ele vai fazer essa funcionalidade do clique. Vai ser no to-do item ponto id. Tá, aí aqui a gente só tem que colocar, importar, né? Declarar esse ng if aqui, ng class, então a gente vem ng if, Ctrl S e pronto, parou de dar erro aqui. Vou só dar vamos ver aqui, já até rodou, tá rodando aqui na minha porta 4200, ok? Então tá aqui. Vamos agora testar, né? Aqui no back-end já tá executado, né? Já tá aqui rodando, já tá inicializado certinho. Pode até dar um rerun se vocês quiserem, só pra ele dar... Opa, cliquei aqui errado. Deixa eu dar um rerun aqui. Rerun. Prontinho, tá indo, vamos ver. Vai startar. Na porta 8080 ainda. Ok, vamos testar então se tá funcionando. Aqui na nossa lista de tarefas, vamos adicionar então estudar. Adiciona. Pronto, adicionou aqui. Vamos adicionar outra coisa, vamos adicionar correr. Adiciona. Agora aqui, vamos testar, vamos ver aqui mesmo, nesse local roxo 8080, né, naquele caminho que a gente colocou. Ó, já apareceu. Posso apertar aqui Pretty Print, pra ficar assim pra gente certinho. Então ele criou aqui, olha, com esse ID que ele mesmo forneceu, a nossa task estudar, e ele tá como falso, tá vendo? Completed false, porque a gente não marcou. Então vamos lá, vamos marcar o correr aqui. Voltamos aqui, vamos deixar aqui no Pretty Print, e pronto, olha aqui, o completed já tá como true. Então testando aqui a gente já vê que tá funcionando a nossa integração do nosso front-end com o nosso back-end, que tá subindo aqui pro todos/app. Então a gente também pode testar ele lá direto no nosso, aqui, no nosso MongoDB, né? Então vamos lá, vamos atualizar aqui a página. Aqui no To-Dos, ou é aqui no To-Do? Deixa eu ver que eu tenho dois. Então tá aqui no To-Do. A task estudar como false e a task correr como true. Esse nosso projeto, ele teve duas partes, sendo a primeira o front-end em Angular e a segunda a nossa integração do back-end com o front-end e o nosso banco de dados. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e de se inscrever no meu canal. Toda semana saem vídeos sobre tecnologia e um pouco sobre a minha rotina.